Gazeta Entrevista já está de volta. O nosso tema agora é educação. Olha, aqui no Acre, aqui em Rio Branco, 7 escolas de ensino médio vão começar a ter o ensino integral a partir deste ano. E daqui a pouco quem nos explica como é que vai funcionar o ensino integral é o próprio secretário estadual de Educação, professor Marcos Brandão. Já já a gente conversa com ele. Agora deixa eu abraçar aqui os amigos da Copserge. Olha, com trabalho, união e respeito aos cooperados, a Copserge se tornou a maior cooperativa de trabalhadores do Acre. A Copserge valoriza o esforço de cada um, com divisão de lucros, capacitação, assistência social, atividades educativas e de lazer. São 16 anos garantindo renda e uma vida digna para milhares de famílias. Copserge, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Secretário Estadual de Educação, professor Marcos Brandão, por favor. Boa noite, Rogério. Tudo bem, professor? Graças a Deus. Então, secretário, esse ano começa a funcionar aqui no Acre o ensino integral. São 7 escolas aqui em Rio Branco inicialmente. Como é que vai funcionar essa nova proposta de ensino? Então, o que a gente precisa entender é que a formação que a gente está buscando e que vai oferecer nessas 7 escolas, ela é uma formação diferenciada porque ela pressupõe a formação integral do sujeito em todas as suas dimensões, né, e a formação em tempo integral, as duas coisas. Isso significa dizer que a gente consegue, propõe dar a eles todas as habilidades e competências e a excelência acadêmica, né, ao mesmo tempo em que isso ocupa um pouco mais de tempo dentro da escola. Mas o tempo na escola é o mínimo, né, não é o elemento motor da escola. O que é o elemento motor é o que acontece dentro dessa escola. Veja, nós temos jovens que iniciam o ensino médio aos 15 anos de idade. E esses jovens, eles precisam fazer a opção por aquilo que eles vão buscar ser na vida, quem eles serão na vida, né? E é um momento de muita transição, é um momento em que eles estão em formação e que eles precisam de total auxílio. Eles saem do ensino fundamental, eles caminham para o ensino médio e posteriormente para o pós-médio. E nesse momento é um momento de decisão. Então, nessa escola, o foco central é o projeto de vida do aluno. O que é que muda em termos de conteúdo, de atividades, em relação ao ensino médio tradicional? Em princípio, a gente tem que pensar sempre, né? Nós partimos de uma concepção de jovem que interagem com todas as outras gerações e que nessa interação se constrói enquanto sujeito. Essa é a primeira coisa, né? E nessa interação ele se constrói como sujeito, como cidadão e como potencial trabalhador no mundo do trabalho, né? Só que essa escolha, ela pressupõe que você tenha domínios de conhecimentos científicos, habilidades que são inerentes ao século XXI, né? E aí, se a gente pensar qual é a dimensão do século XXI, o século XXI é um século em que nós não temos fronteiras, nós rompemos todas as fronteiras, nós temos um mundo multicultural, um mundo global, que exige das pessoas muito mais coisas. É um mundo mais dinâmico, é um mundo em que nós não valemos mais pela quantidade de conhecimento que nós carregamos. Vale sim pela nossa capacidade de aprender, de empreender, de fazer gestão de conflitos, né, de ter flexibilidade, de ter respeito pelos outros, de saber agir em colaboração. Essa escola tem isso como cerne, né? Toda a equipe da escola permanece na escola junto com os alunos, eles passam de 7h30 da manhã até as 17 horas na escola, mas eles não têm aulas na forma conservadora ou tradicional como a gente sempre teve, né? Eles terão várias atividades acadêmicas, as 13 atividades acadêmicas escolares, que são as disciplinas, só que com outro viés, né? Essas disciplinas que são ministradas, elas são ministradas de forma interdisciplinar e de forma experimental. Então o aluno não vai aprender só o que é um conteúdo, ele vai aprender para que aquele conteúdo é usado, em que dimensões da vida ele vai precisar usar, mas sobretudo ele vai ter que desenvolver a lógica do aprender a aprender esse conteúdo, né? Esses conhecimentos. E o corpo técnico dessas escolas foi capacitado para isso? Porque é uma mudança muito grande. Então, essa escola, ela pressupõe uma série de coisas. Ela pressupõe uma nova infraestrutura, né? Nós vamos partir da infraestrutura que nós já temos. Nós fizemos uma seleção entre as escolas que teriam as melhores condições, laboratório, auditório, quadra, né, o número mínimo de 10 salas de aula. Nós estamos acrescentando outras estruturas dentro da escola, né, equipando os laboratórios de ciências, de matemática.
nós estamos trazendo também para o conforto dos alunos um refeitório, porque os alunos passam a almoçar na escola, eles passam a ter um lanche pela manhã, passam a ter almoço durante 1h30 no horário do almoço e passam a ter lanche à tarde, né, porque eles passam o tempo na escola, porque a regra é a regra do ser, do estar e do conviver, né, e eles convivem com toda a comunidade escolar. E nesse período em que eles passam na escola, eles têm um conjunto de atividades que transcendem só as disciplinas que a gente está acostumado. Por exemplo, o aluno do primeiro e do segundo, os alunos do primeiro e do segundo ano, eles têm uma disciplina chamada Projeto de Vida. Qual é o objetivo central disso? É fazer com que o aluno consiga enxergar qual seria a perspectiva de seu futuro. Porque nós temos um grave problema hoje. Nós temos muita evasão, muita repetência no ensino médio, né? Mas nós temos, sobretudo, um problema que é gerado depois do ensino médio. Primeiro porque os alunos eles saem do ensino médio com defasagem de 3 anos. Então eles saem do ensino do terceiro ano com competências e habilidades do nono. Isso é uma coisa que nós precisamos resolver. E para isso eles terão orientação de professores que dedicarão parte das suas atividades para a sala de aula, mas parte para atendimento personalizado do aluno, com tutoria, com orientação, com como organizar o tempo para estudar, né? Mas sobretudo para pensar junto com esses meninos e meninas quem eles querem ser na vida. Porque uma coisa é ele querer ser médico, outra coisa é ele querer ser advogado. Mas que tipo de gente e que tipo de advogado, que tipo de médico, que tipo de cidadão ele vai ser? Secretário, eu perguntei sobre o corpo técnico, agora eu pergunto sobre os alunos. Será que os alunos estão preparados para adentrar esse universo tão vasto? Sim, voltando um pouquinho para a tua pergunta, porque a gente acabou não respondendo, para nós construirmos esse modelo de escola, nós fomos procurar instituições que têm know-how, né, expertise, né, e que sabem fazer isso. E nós encontramos o Instituto Natura, o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação e o Instituto Sonho Grande, que são instituições que já vêm há vários anos estudando isso e já implementaram esse modelo de escola em vários lugares, né? A começar Pernambuco, Ceará, Piauí, Espírito Santo, né? Vários lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares isso já foi. E, obviamente, experiências internacionais, né? Para quê? Para que a gente possa não errar e possa começar já de onde Pois bem, e sobre o nível de percepção dos adolescentes, dos jovens, para adentrar esse universo? Então, e aí duas coisas são fundamentais. A primeira delas é a preparação dos profissionais que vão atuar nessa escola. Esses institutos nos auxiliarão na formação continuada desses profissionais. E nós trabalharemos juntos também na perspectiva da formação desses jovens. O primeiro momento desse jovem na escola é o momento do acolhimento, que é quando ele vai conhecer a escola em que ele vai estudar e que ele vai conhecer que tipo de atividades ele terá na escola para essa sua formação, né? Porque a nossa grande questão é garantir, primeiro, o acesso ao aluno, que é aquilo que a gente tem perseguido o tempo inteiro, garantir que ele permaneça na escola, mas, sobretudo, que ele tenha uma formação de excelência. E essa formação de excelência ela está pressupondo aí 3 elementos, né? Primeiro, essa preparação para um projeto de vida, ele tem que ambicionar ser alguém, ele tem que pensar no que ele vai ser, e aí uma das coisas que a gente tem vivido muito eu tenho jovens que estão chegando nas universidades e que passam por 3, 4, 5 cursos e não se identificam, ou se formam e não vão atuar na área profissional porque fizeram escolha errada. Então a primeira coisa é pensar com muita cautela e sob orientação de todo um conjunto da comunidade escolar do que ele vai buscar ser na vida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa ele tem que ter uma formação acadêmica de excelência. Então ele vai ter mais aulas de matemática, mas a aula de matemática dele não vai ser aquela convencional, em que o professor vai para a sala de aula e dá aulas positivas. A aula de matemática dele é experimental. Ele vai estudar matemática e vai para o laboratório de matemática e vai aplicar matemática na vida, né? A gente tem falado muito sobre essas questões. Por exemplo, o professor de biologia fala sobre genética. Mas em que momento você discute genética associado com filosofia para discutir ética, por exemplo? Onde a genética esbarra nos valores religiosos, nos princípios éticos, né? Que impacto isso tem na sociedade? Quais são os benefícios que isso trazem para a sociedade, né? Como isso se processa do ponto de vista físico, do ponto de vista químico. Secretário, então, é um trabalho diferenciado. O senhor falando assim, a gente começa a desenhar esse panorama e ver que é uma coisa
muito avançada, né? Digamos que seja a educação ideal para os nossos jovens. Mas aí quando a gente vai para a realidade, o que a gente vê hoje é muitos jovens se envolvendo com drogas, né? Com o mundo do crime, a evasão escolar que o senhor citou. Não vai existir uma ponte, uma lacuna muito grande entre esse universo e o que ainda está aí? Como é que faz para não deixar uma coisa tão distante da outra? Então, esse aluno ele permanece conosco durante todo o dia, né? No momento em que ele está sobre a escola, ele não está sobre a tutela da escola e não vai ficar forçado a ficar na escola. O aluno que estiver em tempo integral vai estar porque quer, né? E vai estar porque ele vai ter um conjunto de atividades que proporcionam isso. Por exemplo, não dá para você pensar num sujeito hoje que não seja capaz de interagir com o mundo. Para interagir com o mundo, e quando eu falo interação com o mundo, eu estou dizendo entrar no mundo da tecnologia, entrar no mundo do conhecimento, da ciência, né, das artes, se ele não dominar um segundo idioma. Então, nessa escola, ele vai ter um centro de estudos de línguas, como a gente tem aqui, ofertando para mais de 10 mil pessoas línguas estrangeiras, inglês, espanhol, italiano, francês, e ele vai ter a oportunidade de fazer isso. Ele vai ter um instituto de matemática dentro para mostrar que matemática não é um bicho de 7 cabeças e como se usa a matemática e como a matemática está em tudo. Né? E como é que ele pode processar isso. Como é que vai ser a seleção, o critério para a entrada desses alunos? Porque muita gente vai se interessar. Eu acredito que inicialmente não terá vaga para todos. Então, a princípio nós já temos uma rotina de matrícula. Né? Os alunos dos primeiros anos são alunos de 9º anos de uma escola. Então eles já automaticamente são direcionados de uma escola para outra. E nós já estamos fazendo todo esse trabalho, porque toda essa movimentação começou, Rogério, primeiro buscando as escolas por regionais. Nós vamos ter escolas em todas as regionais de Rio Branco. Nós vamos ter aqui, próximo, né? Nós vamos ter a Glória Pérez, nós vamos ter o Instituto Lourenço Filho, nós vamos ter na Baixada Sobral 2 escolas, que é o Bonião e a EJORB, nós vamos ter ali o Armando Nogueira, nós vamos ter a Sebastião Pedrosa lá do outro lado, nós vamos ter Humberto Soares, que também está aqui próximo do canal, então nós vamos buscar atender as diferentes regionais, que é de onde migram os alunos dos 9º anos para essas escolas. Os alunos que já estão nos 2º e 3º anos, eles permanecem na escola. Então eles já são alunos da escola, já houve um processo de diálogo com eles, com os pais, tudo feito democraticamente, para a escola entender qual é a lógica e aderir. Porque nós não iríamos fazer nenhum tipo de esforço para dizer, você vai ter que ser em tempo integral. Nós fomos para o convencimento, mostramos o que era, quais são as possibilidades de ganho real, que revolução a gente está buscando, né, que tipo de pessoa essa escola forma para que a gente pudesse chegar onde a gente está chegando. Secretário, agora hoje há uma discussão na sociedade, especialmente no seio dos educadores, que é o papel da família, dos Sim. pais, da família, que muitas vezes é cobrado do professor, mas que não é responsabilidade dele, porque... Os valores, principalmente. Então essa discussão, como é que o senhor vê isso diante desse novo desafio que é o ensino integral? Então, no ensino integral, uma das coisas que é fundamental é o acolhimento das famílias. A participação das famílias é fundamental no desenvolvimento dos jovens. Porque essa mudança que nós buscamos na escola e buscamos no jovem é uma mudança que tem que repercutir na comunidade. Então, os pais, eles fazem parte integrante desse processo o tempo inteiro. Tanto é que eles foram ouvidos agora, né, eles participaram do processo de discussão, eles conheceram o modelo de escola que nós estamos propondo e eles estão o tempo inteiro sendo convidados. E eles terão também assistência, porque os professores, muitos deles serão preparados para suprir algumas deficiências que a família não atende e auxiliar a família e os alunos juntos a suprir essas carências sobre as quais você fala aí, né? E para isso a gente passa por um processo de formação. Os institutos com os quais nós estamos trabalhando, eles não vêm para cá só para uma assessoria, eles vêm para cá para dar suporte e formação para que isso possa acontecer a contento. Né? Muito bem, não deu tempo nem de a gente falar do ano letivo nas demais escolas, secretário? Começa dia 20 de fevereiro, nas escolas em tempo integral começamos a 4 de abril. Muito bem. Secretário, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço o espaço. Secretário Estadual de Educação, professor Marco Brandão. O Gazeta Entrevista dá uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, é só um instante. Até já.